Você confiaria seus sonhos a uma máquina? Não como entretenimento, mas como terapia, como arma, como porta. Em Paprika, Satoshi Kon não fez ficção científica, fez um diagnóstico da nossa época. A realidade já não é mais nosso território exclusivo. E o mais assustador, o inimigo não veio de fora, veio de dentro, disfarçado de proteção. Essa é a história de como a fronteira entre o sonho e o despertar foi demolida e o que acontece quando o inconsciente coletivo se torna um campo de batalha. O que Satoshi Kon nos mostrou é que a maior guerra não é pelo futuro, mas pelo que consideramos real. E a pergunta que fica é, se o seu sonho fosse invadido hoje, você saberia de que lado lutar? Vamos começar com a invenção que iniciou tudo, o Dissemine na superfície. É uma ferramenta terapêutica revolucionária, uma promessa libertadora de acesso direto ao inconsciente para curar traumas e ansiedades, mas toda grande promessa carrega um risco invisível. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, fala sobre a importância de usar espiões. E o Dissemine é o espião perfeito. Ele não apenas observa o território inimigo, ele vive dentro dele, no lugar mais íntimo e vulnerável que existe, a nossa mente, o espião mais valioso de Sun Tzu. Não é aquele que espiona o inimigo, mas aquele que vive dentro dele, tornando-se indistinguível do próprio terreno que mapeia. O maior risco, então, não é que o inimigo o descubra, mas que ele fuja do controle e comece a agir por conta própria. É aqui que entra o contraponto do filósofo chinês Mozi, um pensador anti-guerra que nos alertaria: toda tecnologia neutra é uma ilusão. O que define uma ferramenta não é sua função, mas quem a deseja usar. E por quê? Uma faca pode cortar pão ou pode ser usada para ferir. O Dissemine, nascido para curar, torna-se uma arma de destruição em massa psicológica quando cai nas mãos erradas. O filme nos mostra que o progresso sem ética não é avanço, é a construção de uma prisão mais sofisticada, uma onde nós mesmos entregamos as chaves. Essa guerra externa reflete uma batalha ainda mais profunda, a guerra dentro da própria protagonista. De um lado, temos a doutora Atsuko Shiba, racional, contida, institucional. Ela é a personificação da ordem, do controle, da mente consciente que tenta mapear e dominar o caos. Ela é a estrutura, a lógica, o pilar que sustenta o mundo real. Do outro lado temos seu alter ego dos sonhos, Paprika, livre, intuitiva, caótica e imprevisível. Ela não segue regras, ela dança com o impossível. A Atsuko é Yang, a força ativa e estruturada. Paprika é Yin, a força receptiva e fluida. Durante a maior parte do filme, Atsuko vê Paprika como uma ferramenta, uma persona separada, que ela utiliza, mas que precisa manter sob controle. Ela resiste ao caos que Paprika representa. Mas a filosofia do Tai Chi nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira força não está na resistência rígida, mas na capacidade de desviar, absorver e transformar a energia do oponente. Uma rocha que resiste à correnteza eventualmente se quebra. A água que flui ao redor dela permanece intacta. Atsuko só começa a vencer a guerra quando para de lutar contra Paprika e a absorve. A fusão final das duas não é uma escolha, é uma necessidade evolutiva. Ela entende que a racionalidade sem a intuição é frágil, e a liberdade sem estrutura é autodestrutiva. Para se tornar completa, para enfrentar um inimigo que dissolve a realidade, ela precisa se tornar a união do sonho e do despertar. E que inimigo é esse? É aqui que a análise se torna ainda mais assustadora. O vilão do filme, o presidente, não é um destruidor comum. Ele não quer aniquilar o mundo. Ele quer algo muito mais ambicioso, quer substituir Lou por um sonho onde ele é Deus. É a fantasia de onipotência levada à sua conclusão lógica. Maquiavel argumentaria que o príncipe ideal é aquele que controla a percepção da realidade, que molda a opinião pública para manter o poder, mas o presidente de Paprika falha porque confunde controle com criação. Ele acredita que pode governar os sonhos como se fosse um reino físico, mas ele esquece uma regra fundamental. Você não governa sonhos, você negocia com eles. Ele tenta impor sua vontade ao inconsciente coletivo e o resultado é o colapso, a fusão caótica de todos os sonhos em um desfile de pesadelos. A filosofia sufista tem uma metáfora perfeita para isso. O sonho é o espelho da alma, mas um espelho quebrado não reflete uma imagem clara, ele a distorce em 1000 fragmentos.
E quando todos são forçados a olhar para a mesma distorção, quando o pesadelo de um homem se torna a realidade de todos, isso se torna a nova verdade. O filme nos mostra que a tirania definitiva não é controlar o que as pessoas fazem, mas o que elas sonham. No final, depois que o caos é contido, Atsuko toma uma decisão que parece pequena, mas é imensamente simbólica. Ela diz que vai mudar seu sobrenome para Tokita. Isso não é apenas uma declaração de romance, é uma aliança estratégica fundamental. Tokita é o criador, o gênio inocente e infantil que inventou o Dissemine sem prever suas consequências sombrias. Ele é a pura criatividade, a mente brilhante e desprovida de cautela. Atsuko, por outro lado, é a guardiã crítica, a personificação da ética e da responsabilidade. Separados, eles são perigo. A criação sem limites e o controle sem imaginação. Juntos, eles representam a única esperança de a tecnologia não devorar quem a usa. É a união da mente criadora com a ética consciente. O filme se encerra com uma poderosa advertência sobre nosso próprio futuro. A próxima revolução não será travada nas ruas com exércitos e bandeiras. Ela será travada nos nossos sonhos, no espaço mais privado de nossa consciência. E quem controlar o acesso a esse território controlará o que é real.